Oi, oi. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Quero que vocês se colocassem de pé nesse momento. Antes de você chegar aqui, o Espírito Santo do Senhor, ele já estava neste lugar. Amém? Antes de você chegar aqui, eu não sei se você entendeu, mas Jesus, ele já estava aqui te esperando. Amém? Diga assim: o nome de Jesus tem poder para transformar, para mudar, para restaurar, para libertar, para me curar nessa manhã. Oh, querido, Deus te trouxe neste lugar com um propósito, mas você precisa entender que há poder no nome de Jesus. Mas você precisa entender que você não está sozinho nessa caminhada. Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele trouxe você aqui, e ele trouxe você com um propósito nessa noite, nessa manhã. Propósito de restaurar, um propósito de transformar. Comece a declarar ao Senhor: oh, és poderoso, Senhor. Poderoso esse nome é. Declare isso ao Senhor. Poderoso esse nome é. Declare com toda a força do teu coração. Oh, declare isso. Mais forte que tu é. Eu não estou ouvindo você declarando. Declare isso ao Senhor. O nome de Jesus. Há uma presença do Espírito Santo neste lugar. Poderoso esse nome é. Declare isso. O nome de Jesus, meu Deus. Tu és poderoso, Senhor. Poderoso esse nome é. Mais forte que tu é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que era uma sexta-feira e levaram Jesus e crucificaram ele numa cruz, humilharam ele, fizeram coisas terríveis, e Jesus sofreu. Ele sofreu no seu corpo, ele se angustiou, ele pediu até mesmo para que, se pudesse, que o Pai pudesse livrá-lo de tamanha dor, de tamanha angústia. Quanto Jesus sofreu. Mas a mesma palavra, queridos, diz que no domingo, ele ressuscitou. Oh, eu acho que você não entendeu. Ele ressuscitou. O inferno estava comemorando, mas aí Jesus ressuscitou. Por isso que há poder no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, podeis assentar, amados. Que bênção. Como a G falou, sou Emanuel, mas mais conhecido como Emanuel da Bia. Isso é muito bom. Sou pai do Emanuel, do Israel e da nossa Esther, que está ali, plena, nada incomoda ela, som alto, ela está dormindo ali tranquilamente. E é um prazer, querido, estar aqui para compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor, nessa oportunidade que o pastor está nos dando para trazer a palavra do Senhor, amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Amém.
Depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Diga posição. Repita comigo, diga posição. Amém? E hoje nós vamos falar, queridos, sobre posicionamento. E esse homem, muitas pessoas talvez não tenha notado a história dele. E hoje nós vamos falar aqui uma nova fase. Ela só pode começar na nossa vida se nós tivermos posicionamento. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, e quando a gente olha para a história de Samar, nós podemos ver um homem ali posicionado. A palavra do Senhor está dizendo que ele se posicionou, mas o cenário, ele era um cenário improvável. E olha que interessante, em 1 Samuel 22, 2, olha o que diz, querido, para a gente entender um pouco mais sobre a história de Samar. 1 Samuel 22, 2, que diz assim: e ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os endividados, e todos de espírito amargurado, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Ora, quem que estava se ajuntando e com quem? Era Davi. A palavra do Senhor diz que Davi, ele fugiu da cidade de Gate e foi se esconder. Ele foi se esconder numa caverna, na caverna de Adulão. Só que Davi estava se tornando e tinha agora um histórico de um homem vencedor. Afinal de contas, Davi, ele era justamente aquele jovem que derrotou o gigante. Só que Davi agora, ele estava num momento muito difícil da sua vida. Ele tinha que fugir. Ele estava sendo perseguido. E justamente ele estava sendo perseguido por aquilo que ele carregava. Queridos, quando nós carregamos uma promessa, escute isso, mas essa promessa, ela não é externada, está tudo bem. Mas quando o Senhor começa a trazer você para o centro, o Senhor começa a externar, o Senhor começa a mostrar a promessa que Ele tem sobre a sua vida, aí começam os problemas. E Davi tinha uma promessa, Davi iria governar, Davi iria ser rei. E aí, olha que interessante, se juntou com Davi. Olha quem se juntou com Davi. Davi já estava numa situação difícil, mas piorou, porque olha quem se juntou com ele: os endividados, os descontentes, os em dificuldades, gente que ninguém acreditava, nem eles mesmos acreditavam neles, nem eles. Só que Deus, quando nós não acreditamos, o Senhor continua acreditando em nós. Amém? Mesmo, acho que você não entendeu, mesmo quando você mesmo não acredita em você, o Senhor continua acreditando em você. Mesmo quando você acha que já passou o tempo, mesmo quando você acha que você não tem um chamado, o Senhor está dizendo: eu te escolhi, eu não erro, eu não mudei de opinião, você é meu filho. Mas só que eles estavam numa situação difícil e resolveram se juntar com Davi.
aí agora, Davi começa a ter que motivar esses homens. Davi, numa situação difícil agora, ele tem que ser um coach desses homens, ele tem que ser um motivador desses homens, ele tem que ser um mentor desses homens. E eu imagino ali a reclamação daqueles homens. Um falava de uma coisa, eu estou devendo muito, eu não posso passar em tal rua, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, estão vindo atrás de mim, meus sentimentos, tá tudo, minhas emoções, eu não consigo mais parar para pensar nada, está tudo difícil, meu casamento já foi destruído. E Davi tinha que ouvir isso. E agora Davi, ele tinha uma missão, e a missão de Davi era justamente motivar esses homens. E sabe o que eu entendo, queridos? Davi agora começa a falar para aqueles homens. Davi começa a transformar aqueles homens em valentes. Eu entendo algo que o Senhor ministra na minha vida hoje. Nós, muitas vezes, nós focamos muito nos problemas que nós estamos passando. Nós focamos na dificuldade. Nós começamos a dizer, está difícil na minha casa. Eu não sei o que eu faço mais com o meu casamento. Eu não sei o que eu faço mais com as minhas finanças. Eu não sei o que eu faço mais com os meus filhos. A gente começa a focar nos nossos problemas. Alguém encontra a gente na rua e a gente começa, a pessoa fala, você está bem? E a pessoa fala, não, eu não estou bem. E aí acontece até, irmãos, tem um negócio que é engraçado. Não sei se você já viu. Tem uma competição de quem tem mais problema. Às vezes acontece um irmão e fica um competindo com o outro. Eu estou com dificuldade. Você não sabe da minha vida, rapaz. E começa. Eu já vi uma guerra interminável assim, sabe? De um competindo com o outro. Então às vezes a gente, porque nós estamos o quê? Focados nos nossos problemas. E talvez você está aqui, mas você só está o seu corpo aqui. Mas a sua mente não está aqui, a sua mente está lá nos problemas. O que eu vou fazer na segunda-feira? O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essa situação? Eu quero dizer para você, querido, descansa o teu coração, porque Deus trouxe você aqui para trazer resposta para a tua vida. Descansa o teu coração. Quando você está na presença do Senhor, você não pode negociar. O Senhor não aceita que você fique negociando. Ele está dizendo, se entrega. Se entrega. Chora se for preciso. Clame se for preciso. Se prostra aos pés do Senhor se for preciso. Mas não saia daqui sem a sua bênção. Não saia daqui sem a sua vitória. Enquanto você vê o caos, o Senhor enxerga potencial em você. Só alguns entenderam. Enquanto você vê o caos, o Senhor enxerga potencial em você. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga, o Senhor enxerga potencial em você. Ih, meu Deus, muito devagar, porque o irmão fica chateado. Você tem que olhar com cara de profeta para ele, porque se você, nem você está acreditando. Olha, melhora, vamos melhorar aqui. Olha forte para ele e diga assim, o Senhor vê potencial em você. Oh glória, aleluia, amém. E aí, queridos, Davi agora começa a ser uma referência para esses homens. E tem uma coisa aqui, mesmo ferido, mesmo arrebentado, mesmo arrasado, Davi começa agora a liderar esses homens. Sabe o que eu entendo, querido? Que mesmo você estando sangrando, mesmo você estando pressionado, você está sendo referência para alguém e você não está sabendo. Alguém está se espelhando em você, alguém está olhando para a sua vida. Então, querido, eu quero dizer para você, não desista. Talvez é a sua mulher, talvez é o seu marido, talvez são os seus filhos, talvez é alguém do seu trabalho, talvez é alguém da tua célula. Tem alguém se inspirando em você nesse exato momento. Deus vai nos usar.
mesmo quando nós estamos sangrando, mesmo quando nós estamos arrebentados. Um dia eu estava num dia mau, estava muito mal. Se falasse para mim alguma coisa, eu chorava, eu daria uma má resposta. Eu estava num dia mau. Aí eu não queria nem ver nada, não queria ver telefone, não queria ver nada. Meu telefone começa a tocar. E ninguém liga mais para ninguém, né, queridos? A gente manda uma mensagem, né? Às vezes dá um ranço, né? Que a gente está ali, a pessoa liga, né? Quando ninguém mais liga, é verdade ou não é? Mas aquele dia meu telefone tocou. E eu atendi. E a pessoa estava desesperada do outro lado. E eu falei: Deus, o Senhor é muito engraçado, né? O Senhor sabe como é que eu estou hoje. O Senhor vai mandar uma pessoa. E o Senhor começou a falar comigo: eu te uso também sangrando, porque essa pessoa precisa de uma palavra nesse momento. E eu verdadeiramente não tinha uma palavra para dar para aquela pessoa, porque eu precisava de uma palavra. E eu comecei a conversar com aquela pessoa, orar por aquela pessoa. E no final das contas, ele recebeu uma palavra de Deus, e eu recebi junto uma palavra também. Sabe, queridos, quando você acha que você não tem nada para entregar, o Senhor está dizendo: ei, eu vou te usar, é no nada. Eu vou te usar, é quando você está mais precisando, é quando você está mais em dificuldade. Ei, o Senhor não vai deixar de usar você, porque exatamente o Senhor não nos vê como a gente vê. Amém ou não amém? O Senhor não está enxergando o tamanho desse problema como você está enxergando. Aonde você está enxergando o problema, o Senhor está enxergando solução. Amém? Só precisa você se entregar diante dele. Por quê? Porque tem gente que depende do nosso posicionamento. Tem gente que precisa ser fortalecido. Talvez você está dizendo: eu preciso, e o Senhor vai te fortalecer. Agora você não pode temer, você não pode parar. E olha o que a palavra do Senhor diz em Isaías 41:10. Olha que tremendo. Por isso não tema, pois eu estou com você. Você pode dizer amém? Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu fortalecerei e eu ajudarei, e eu segurarei na sua mão direita. Você será vitorioso. Você entendeu, queridos? É o Senhor que está dizendo para você: ei, não tenha medo. O Senhor está dizendo para você: não se preocupe. Você pode dizer para mim assim: Emanuel, você não sabe qual é o tamanho do meu problema para você dizer isso, e você também não sabe qual é o tamanho do meu. Por isso que nós precisamos entender que quando Deus diz para você: ei, não tema. Quando Deus diz para você: ei, continue. É a palavra do Senhor. E você talvez chegou aqui e o seu sentimento é de solidão. E o Senhor me faz saber muitas pessoas que chegaram aqui e o seu sentimento é de solidão. Mas você está sozinho? Não. Você tem muitas pessoas próximas, mas você se sente sozinho. Você se sente sozinho. Parece que não tem como você compartilhar com as pessoas que estão próximas. Parece que ninguém entende você. E aí o Senhor trouxe uma resposta para você: ei, eu vou pegar na sua mão. Amém? O Senhor não falou que vai mandar alguém pegar na sua mão. Ele disse: eu mesmo vou pegar na sua mão, e eu vou te levantar do chão, e eu vou colocar você em um lugar que você nunca imaginou. Porque Ele mesmo é que tem o compromisso de mudar as nossas vidas. Deus sustenta. Deus sustenta no meio da guerra, no meio da peleja. E aí a gente tem aqui agora o nosso personagem, Samar. Esse cara é um cara que a gente tem que se inspirar nele. Olha só, Samar,
os filisteus, eles se ajuntaram e eles sempre iam lá para destruir a plantação de lentilha. E olha que interessante, sempre eles fugiam, sempre os valentes, e Samar era um cara desse, endividado, com problema. Ele era um dos valentes de Davi, ele era esse cara. E agora, os filisteus, alguém escuta, os filisteus estão vindo, e aí todo mundo começa a se preparar para quê? Para fugir. Não, nós vamos embora. Mas aí Samar toma uma decisão. Samar pega a sua espada e ele senta no meio do campo de lentilha. E aí os caras passam, né? Os outros soldados. Ei, você é doido? Vambora, vambora. E Samar fala assim: hoje não. Hoje eu não vou sair daqui não. Hoje eu não vou fugir não. Hoje eu vou ficar aqui. E ele continua amolando a sua espada, sozinho. E os caras falam: você é louco, você vai morrer. E sabe, queridos, você sabe o que eu entendo? Tem um tempo que o Senhor nos chama para nós ficarmos em silêncio. Tem um tempo que o Senhor nos convida para nós não falarmos nada. Tem um tempo em que as pessoas vão olhar para você e você vai dizer: está tudo bem. Tem um tempo que você vai ficar em silêncio. Talvez você não vai conseguir nem responder para o teu líder. Vai ser o teu tempo de silêncio. Só que esse tempo, ele tem um dia de finalizar. E tem o tempo do silêncio, mas chega o tempo de nós agirmos. Samar ficava vendo o povo dele sendo destruído, e ele ficou em silêncio. Mas chegou um dia que Samar se posicionou, e a palavra de Deus diz que ele ficou no meio. Olha que interessante, não foi na beirada, foi no meio. Ele ficou exatamente no meio. E aí é interessante que os filisteus só vinham quando era o tempo da colheita. Na plantação não aparece ninguém, nem para tentar roubar a sua plantação. Mas você sabe quando o inimigo aparece na sua vida? Quando você vai colher. O tempo da colheita é o tempo que o inimigo se prepara para vir roubar a sua colheita. E por isso que nós precisamos ficar atento. Quantos aqui já passaram por um momento que você lutou muito, batalhou muito, quando você chegou para alcançar a vitória, era a sua vez, tinham chamado a sua senha, era o seu momento, e de repente você não consegue alcançar a colheita. Quantos aqui já passaram por isso? Quantos aqui já viram situações e você se sentiu injustiçado? Mas você sabe o que a gente precisa aprender? Posicionamento. Eu só vou conseguir ir para uma nova fase, eu só vou conseguir mudar alguma coisa quando eu tiver posicionamento. Que Samar tomou posição. E foi aonde? Foi no meio. Foi no meio da plantação, no campo de lentilha. E aí, para algumas pessoas que fugiram, talvez eles disseram: Samar, vamos embora, a gente planta isso depois de novo, é pequeno,
A palavra de Deus diz que era um campo pequeno. Samar olha e fala assim: eu imagino, é pequeno, mas é meu. É pequeno, mas é meu. Você sabe o que eu quero dizer para você, querido? O que o Senhor entregou na sua vida, para outras pessoas pode ser pequeno, mas é o Senhor que entregou para você, é seu, e Satanás não pode mexer. E aí, queridos, quando a gente olha para a palavra, o Senhor traz uma revelação para nós. A nossa família, para outras pessoas, pode não ter significado nenhum, mas é a minha família. Para outras pessoas, às vezes as pessoas podem olhar e falar: ah, por que tanto elogio? Por que tanto beijo? Por que tanto abraço? Porque é a minha família. E eu preciso me posicionar em favor da minha família. Você sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? Quem sabe você, quando o problema chegou na tua família, você fugiu. Quando o problema chegou na sua casa, você fugiu. Quando a sua mulher, quando o seu marido mais precisou de você, você fugiu. E o Senhor está dizendo: ei, eu quero você no meio. Eu quero você no meio. Eu quero você posicionado. Ei, homem, eu quero você posicionado. Ei, mulher, eu quero você posicionado. Ei, jovem, eu quero você posicionado no meio. O problema veio sobre a sua família. A dificuldade chegou sobre a sua família. E quando eles mais precisaram, você fugiu. E o Senhor está dizendo: ei, se posiciona. Se posiciona no meio. Se posiciona no meio. Ei, mulher, se posiciona no meio. Ei, homem, se posiciona no meio. Não entrega a sua família. Lute. Lute com todas as suas forças. Ah, Emanuel, eu parei de orar. Eu parei de orar pela minha família. Não dá mais, é muito difícil, é muita rebeldia, é muita dificuldade. O Senhor está dizendo para você: quem mandou você parar? Quem mandou você deixar de acreditar no projeto de Deus para a tua casa, para a tua família? O Senhor está dizendo: ei, se posiciona hoje no meio, porque a vitória está chegando. Quantas vezes a dificuldade chegou no nosso casamento, e a solução mais fácil foi fugir. Não quis enfrentar, não quis ter conversas difíceis. Queridos, o casamento, ele não é só de emoções, só de coisinhas bonitas. Vai ter dias que a gente vai ter que conversar, e vai ter dias que as conversas vão ser difíceis, e elas precisam começar e terminar. Eu estava dizendo na nossa classe de curso de casais aqui na casa, e a Bia estava exatamente ministrando algo sobre comunicação, e eu falei: olha o que Deus faz, porque quando nós casamos, no início do nosso casamento, ela não conversava comigo, não tinha comunicação nenhuma. E hoje Deus tem usado ela para ministrar exatamente em algo que era uma ferida na vida dela. Sabe o que eu estou entendendo aqui, queridos? Que o Senhor, algumas feridas estão sendo abertas na sua vida, é para servir de testemunho. Algumas feridas estão sendo abertas na sua vida, é para abençoar outras pessoas. O Senhor vai te usar. Você não está entendendo agora? Ah, irmão, meu casamento está muito difícil. Ah, o Senhor pode te usar para você ministrar a outros casais. O Senhor pode te usar para você ser um restaurador de casamentos, se você se posicionar no meio. Porque se você desistir, porque se você parar. Um dia nós estávamos aconselhando um casal, e o homem
Geralmente, o homem, ele tem uma dificuldade muito grande de posicionamento. Cada vez está ficando pior. Cada vez o inimigo está atacando muito mais. E esse homem dizia: não, para mim, eu prefiro separar. Para mim é a melhor coisa. Não tem problema nenhum. E uma família muito rica, e ele disse: eu sou muito, ele mesmo confessando com a própria boca, eu sou muito apegado ao dinheiro, mas eu prefiro dar 50% para ela. E se ela concordar hoje, eu ainda dou até mais para ela. Eu olhei para ele e falei bem assim: porque você é covarde. Porque às vezes a gente fala umas coisas dessas, né? Pode até levar um soco na cara, né? Mas tem hora que Deus nos dá uma palavra assim forte. Eu falei: se levar não tem problema. Eu falei: porque você é um covarde. Porque é mais fácil você virar a página. É mais fácil você abrir mão da sua casa, abrir mão dos teus filhos, porque você é um covarde. E a mulher dele começou a chorar e disse: eu não quero separar. E graças a Deus, Deus fez uma grande mover naquele lar. Mas por quê? Porque você precisa se posicionar. Porque se você não se posicionar, porque tinha uma mulher dizendo: eu não quero separar. Porque tinha uma mulher chorando, porque tinha uma mulher orando, porque tinha uma mulher dizendo: eu não quero separar. Sabe, queridos, se tiver alguém na sua família posicionado no meio, a tua casa vai permanecer de pé. Se tiver alguém no meio. A minha esposa se converteu com 13 anos. Ela foi exatamente Samar na família dela. Todos não queriam servir ao Senhor, e ela estava lá, posicionada. Pagava um preço alto, porque ela tinha que ir sozinha para a igreja, era escuro. Não perdia uma oração, não perdia um culto. Era amada pelos pastores dela, porque ela tinha posicionamento. Sabe, queridos, nós vamos precisar nos posicionarmos sobre muitas coisas. Eu não recebi carinho do meu pai. Eu nunca recebi um abraço do meu pai. Meu pai nunca me disse: eu te amo para mim. O meu pai me deu um presente quando eu tinha 4 anos de idade. E disse para mim: é o único presente que eu vou te dar. Para você e para o seu irmão, você não vai ganhar mais nada. E esse presente existe até hoje. Faz mais de 40 anos. Quando meu filho foi nascer, eu chorando e sangrando, eu disse para Deus: eu não sei o que é receber um carinho de pai. Eu não sei dizer eu te amo. O que eu vou fazer? E o Senhor disse para mim: eu vou te ensinar o que é um amor de pai. Porque eu sei o que é um amor de pai. Porque você é meu filho. E o Senhor começou, queridos. Eu comecei a chorar na presença do Senhor. E eu disse: Senhor, me ajuda. E hoje, queridos, eu beijo meus filhos. Manuel desse tamanho, deita na minha cama. A gente tem momentos maravilhosos. Abraça. É tanto chamego que o Emanuelzinho, quando ele era pequeno, agora está mais adolescente, né, jovem, vai mudando um pouquinho mais. Mas quando era pequeno, beijava, criava coisas, falava: a gente somos o abraço coração, e vinha nos abraçar. Era aquela coisa tão linda. O Israel é a mesma coisa. O Israel, do nada, a gente está fazendo alguma coisa, ele chega: pai, eu te amo. Ele fica assim. Daí eu falo: o que foi? Ele: uai, eu falei que eu te amo. Eu falo: eu também te amo. Eu falo de propósito, eu sei que ele ama ouvir isso. A gente precisa se posicionar, meu irmão. Não é porque que eu estava sangrando, não é porque eu não tive algo que eu vou prejudicar a minha geração. Ei, encerra o ciclo do passado e inicia um novo ciclo. E nesse novo ciclo você vai estar posicionado no meio.
Ah, o casamento dos meus pais não deram certo. Passado. Ah, meus pais faliram. Passado. Agora você está no meio. Agora as coisas vão ser diferentes. Sabe, queridos, se você começar a negociar algumas coisas, você vai começar a perder. Você vai começar a paralisar. Porque grandes coisas, grandes perdas, como que elas começam? Com pequenas desistências. Você vai desistindo aqui, você vai parando ali, e de repente, você vê que você está perdendo muitas coisas na sua vida. Samar se levanta e ele diz: nunca mais os filisteus vão vir aqui nos humilhar. Nunca mais os filisteus vai vir aqui e vai tocar no nosso campo de lentilha. Era pouco, mas era dele. Agora declara, diga: nunca mais. Mais forte, que diga: nunca mais o inimigo toca na minha casa. Diga: nunca mais vai destruir a minha família. Diga: nunca mais vai paralisar o meu chamado. Sabe por quê, queridos? O dia que você se posiciona, o inferno perde território. Amém? 10 entenderam, só 10. O dia que você se posiciona, o inferno perde território na sua vida. Só precisa de um posicionamento. Só precisa nós pararmos de ficar negociando. Só precisa nós pararmos de ficar distraídos, brincando com o que Deus nos chamou, brincando com a nossa família, brincando com o nosso chamado. Um dia você está bem, amanhã você não está. Um dia você está posicionado, amanhã você não está. Ei, o Senhor está dizendo para você: eu te chamei para você ficar posicionado no meio. Vem o vento sopra, vem o deserto, mas você tem que estar posicionado no meio. É onde o Senhor te chamou. Só você sabe por que você ainda está de pé. Só você sabe todas as lutas que você passou. Só você sabe todas as dificuldades que você já passou. E aí, queridos, tem um homem também que se posicionou, chamado Josué. Em Josué 24:15, olha o que a palavra diz para nós: se, porém, não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aqui é a palavra de um líder. Ele está dizendo para o teu povo uma palavra dura. Eu imagino que ele dizendo essa palavra, porque ele não queria que o povo escolhesse outro Deus. Mas ele está dizendo: olha, é o seguinte, vocês podem fazer o que vocês quiserem, você pode servir ao Deus que vocês quiserem, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu vou continuar posicionado, eu vou ficar no meio. Sabe, queridos, às vezes a multidão, ela vai tentar nos paralisar. Às vezes a multidão, ela tenta nos parar. E a multidão, às vezes, é a tua própria família. Às vezes a sua própria família diz: mas para que ir nessa igreja? Ô louco, essa igreja tem muita coisa. É culto na terça, é célula, é sala de oração. O que é isso? Não precisa de tudo isso. Olha como é que Satanás vem. Não precisa de tudo isso para você servir a Deus. E aí
algumas vezes você até fala, é verdade, sabia que você está certo, é isso mesmo. Aí Satanás começa, porque o pastor fala palavras muito fortes, é porque não sei o quê, e você começa. E aí sabe o que você está fazendo? Você está saindo da sua posição, você está saindo do seu posicionamento. Mas Josué não, mas Josué ele fala, ei, vocês podem fazer o que quiser, mas eu não vou abandonar o meu Deus. E ele ainda disse mais, disse, eu e a minha casa. Sabe o que acontece, queridos? Ninguém pode ficar para trás na sua família. Ninguém pode ficar para trás na sua família. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Se você deixou alguém para trás, você vai voltar para buscar essa pessoa, porque o Senhor está dizendo para você, ninguém pode ficar para trás na sua família. O Senhor escolheu você como líder posicionado, e Ele está dizendo, ninguém vai ficar para trás. Ninguém. Seus filhos não vão ficar para trás, mulher não vai ficar para trás, o marido não vai ficar para trás, ninguém vai ficar para trás, porque a palavra é clara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declaro isso, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí também tem, queridos, 3 jovens que eu aprendo muito, eu amo a história deles. Está lá em Daniel 3:18. Olha o que diz, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei Nabucodonosor, agora cria uma estátua agora, e pede para que eles adorem. E aí o rei começa a dizer, mas o que vocês vão fazer? E eles dizem assim, olha, mesmo que Deus permita e queira que a gente se queima dentro dessa fornalha, nós não vamos voltar atrás. Posicionamento. Querido, você sabe o que acontece? Muitas vezes você já está com o discurso preparado. Muitas vezes você está dizendo, coitadinho de mim, quem sou eu? Muitas vezes você está dizendo, mas será que o Senhor quer tanto sofrimento assim da minha vida? Ei, o Senhor só quer que você se posicione. Ei, o Senhor vai te livrar de quantas fornalhas forem necessárias. O inimigo não vai consumir você com fogo. Ele só quer que você se posicione, porque o Senhor não tem compromisso com quem não está posicionado. O Senhor só tem compromisso com um homem posicionado. O Senhor só tem compromisso com uma mulher posicionada no meio. Se você não tiver posicionamento, o Senhor não tem compromisso com você. Me desculpe, querido, falar isso para você, porque o Senhor precisa que você tenha posicionamento. O Senhor precisa. E esses jovens, eles ficaram de pé, igual Samar. Todos fugiram, mas eles permaneceram. Sabe, queridos, enquanto muitos param, enquanto muitos se dobram, o Senhor procura os que permaneceram de pé. Enquanto eu imagino você que já frequenta essa casa há tantos anos, se eu for perguntar para você, quantas pessoas que vocês já viram aqui começar bem, animado, e passou um tempo e essa pessoa parou? Sabe o que acontece, querido? Não é como você começa, é como você vai terminar. E para terminarmos bem, nós precisamos estar posicionados. E para terminar bem, a gente precisa estar no meio. Samar se posicionou no campo. Josué se posicionou em uma decisão. Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionou dentro da pressão. Eu não sei aonde você precisa se posicionar.
Eu não sei o que Deus está falando com você nessa manhã, porque a palavra diz para nós, acerca de Samar, diz: o Senhor efetuou o grande livramento. Sabe o que eu entendo, querido? Deus não começou a luta. Deus não começou a luta, mas Ele respondeu o posicionamento. Ele não começou a guerra, muitas vezes na sua casa, na tua família, mas Ele vai responder ao seu posicionamento. Emanuel, talvez eu errei, talvez eu fiz tudo que era errado. Ok, vira a página, agora você se posiciona. É isso que o Senhor está dizendo para você. Se posiciona. Eles tinham o costume de fugir, mas aí Samar disse: mas agora não, hoje eu não vou fugir. E é a mesma decisão que você tem que tomar nessa manhã, querido. Diga: eu fugi, eu negociei com o diabo, mas agora não, agora eu vou ficar posicionado pela minha família, pelo meu chamado, pelo que Deus tem sobre a minha vida. E para nós finalizarmos, em 1 Coríntios, olha o que a palavra do Senhor diz para nós. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, a parte A. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Amém? O Senhor está dizendo para nós: ei, mantenham-se firmes, sejam firmes e constantes, não deixe que nada abale. Ei, uma palavra contrária sobre a sua vida não pode te abalar. Uma palavra contrária sobre a sua família não pode te abalar. Uma palavra contrária sobre as suas finanças não pode te abalar. Por quê? Porque quem está posicionado não se abala, ele continua firme. Talvez não tenha plateia, talvez ninguém está te vendo, mas o Senhor está dizendo: se posicione. Talvez a família não está acreditando mais, mas o Senhor está dizendo: se posicione. Se coloque de pé, queridos. Oh, Jesus, aleluia. Oh, Tu és santo, Senhor. Santo, 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 santo Tu és. Eu não sei aonde você precisa se posicionar. Eu não sei o que você precisa, em que lugar você precisa estar no meio. Mas a palavra do Senhor diz: você vai fugir ou você vai se posicionar. Você vai fugir ou você vai se posicionar. Você vai parar ou você vai avançar. E o Senhor está dizendo: seria bom se você escolhesse se posicionar no meio. Eu não sei qual o nível de dificuldade, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando na tua família, na tua casa, mas o Senhor está dizendo: ei, não desista, continue no meio. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Continue falando com Deus, que eu sei que você já estava. Continue falando com Deus.